Queridos irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos reunidos na noite desse dia, na Sua presença, Pai. Te louvamos, Deus, por esse dia de vitória, pelos livramentos, pelas bênçãos sobre a vida do Teu povo. Deus, venha falar conosco através da Sua palavra, nessa oportunidade, Deus, pois precisamos de direcionamento, de ser guiados pelo Senhor, da Tua palavra que é luz, Pai. Neste mundo de trevas, Pai, a Tua palavra nos guia. Fala conosco, Deus, usando o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais uma vez estarmos juntos, irmãos. E dessa feita para estudarmos um pouco da palavra do Senhor e aprendermos assim uns com os outros. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos estar lendo o texto, Mateus, capítulo 18. A partir do versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a seguir. Tem momentos que a gente sente tão vazio, irmãos, que dá dó da gente mesmo, viu, Vê? Vocês não devem passar por isso, não. Mas tem hora que a gente sente tão nada, né, André? E a gente fica esperando do Senhor, clamando ao Senhor a sua misericórdia. E é justamente sobre essa misericórdia do Senhor que nós queremos estar falando nessa oportunidade. Para completar, ainda cheguei já um pouco atrasado e ainda esqueci a máscara em casa. Até acostumar com essas benditas dessas máscaras. Aí precisei contar com a misericórdia da Dandinha, que estava vindo e trouxe uma e me emprestou. Então Deus abençoe a Maria Fernanda, o Manel que idealizou esse projeto aí. Mateus capítulo de número 18, irmãos, versículo 23 a seguir. Vamos tentar conduzir com a máscara, mas se não tiver como, os irmãos já viram como que é difícil, né, Jean? É complicado você falar com máscara, ainda mais assim, quem é pentecostal que, né, Danilo, na hora que sente a unção de Deus mesmo e cisma de sapatear na brasa, aí a máscara não fica quieta, não. Mateus capítulo 18, versículo 23 a seguir nos diz assim: Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés,
rogava-lhe: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Os irmãos possam tomar seus assentos. Esse texto, um tanto quanto longo, irmãos, foi preciso nós lermos para que nós possamos entender, assimilar um pouco daquilo que nós queremos conversar com os irmãos nesta noite. E eu vou pedir permissão para me tirar a máscara. Eu ainda vou me converter a isso ainda, mas até então, se Jesus nos dá misericórdia, eu creio que já está usando. Então esse texto, irmãos, ele nos mostra uma passagem que mostra uma situação que, infelizmente, não é tão difícil de acontecer. E hoje acontece também em nossos dias. O texto diz que um certo homem devia ao rei, e quando ele foi chamado para pagar a dívida, segundo a cultura da época, de vender a mulher e os filhos para que pudesse saldar a dívida, ele então clama ao seu senhor, por piedade, por compaixão ou por misericórdia, dizendo que ele pagaria a dívida. Aquele rei ou seu senhor simplesmente perdoou. Só que aquele indivíduo que havia acabado de receber o perdão, ele sai de diante do seu senhor e encontra um que devia, comparando com o que ele devia, era quase nada, irmão Vitor. 100 denários, me parece, eram muitos talentos. Era muito grande a diferença. E ele começou a apertar aquele homem que lhe devia, a ponto de o sufocar, sob pressão, para que ele pudesse pagar. Só que alguém viu. Eu falando aqui, eu lembro dessa passagem, ilustrada em desenho animado, quando os meninos nossos eram pequenos, meus meninos eram pequenos, a gente sempre tinha esses DVD com essas passagens bíblicas, e eu lembro muito bem dessa passagem, quando aquele homem saía diante do rei, ele encontrava aquele moço que devia a ele, e começava a pressionar para que ele pudesse pagar, e até lança ele na prisão, para que ele pudesse ficar preso até pagar 100 denários. Aí alguém passa e vê aquela pressão, Nilson, e corre ao rei, diz ao rei: aquele moço que o senhor acabou de perdoar aqui, ele encarcerou alguém que lhe devia 100 denários. Aí o rei fica revoltado e manda chamar ele, e ali não tem perdão. Ele também passa a ser encarcerado, para pagar toda a dívida que ele devia. O perdão que aquele rei ou o senhor dá a ele, que é o que ele deveria ter dado a quem devia a ele, é o mesmo que Jesus ensina, irmão Sidinaldo, através da oração conhecida como oração do Pai Nosso.
que não é algo para ser repetida, não é uma oração para ser repetida, ela serve de parâmetros de como falar com Deus, de como ter uma conversa com Deus. A oração do Pai Nosso, ela é simplesmente uma receita de como nos chegar diante de Deus, de como nos apresentar a Deus em oração, e não para ser repetidos. Os irmãos sabem muito bem disso. E lá tem um ponto, onde fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no final dessa oração, Jesus ele diz: olha, porque assim como vós perdoardes a quem lhe ofendeu, o meu Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, também os vossos pecados não serão perdoados. Quando nós falamos de misericórdia, a gente tenta entender o que é misericórdia. Eu já falei sobre isso aqui, mas nunca é demais, porque a misericórdia, irmãos, ela é muito falada na Bíblia, e muitas vezes ela não é praticada em nossa vida rotineira, cotidiana. Como assim, pastor? A misericórdia, ela é um dos grandes aspectos da lei. Um dos grandes fundamentos da lei é a misericórdia. Deus sempre cobra das pessoas, dos homens, a prática da misericórdia, ou a prática do perdão. Em Miqueias capítulo de número 6, eu quero que os irmãos me ajudem com alguns textos que nós vamos citar. Miqueias capítulo 6, versículo de número 8. Quem achar primeiro quiser ler para nós. Os irmãos bons de Bíblia aí puderem nos ajudar. Miqueias capítulo de número 6, versículo de número 8. Fala sobre a misericórdia ser um dos grandes atributos de Deus. Um dos grandes atributos de Deus. E essa mesma misericórdia, ela é extraída do grego ou do hebraico, ela traz alguns significados para nós. Alguém achou? Quer ler para nós? Miqueias capítulo de número 6, versículo 8. Isso, algumas traduções vai trazer a palavra trocada com outros significados. A minha diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ames a misericórdia. Essa expressão misericórdia dá origem aqui, é comparado com clemência, piedade, compaixão, ternura, amor intenso e fidelidade. E justamente isso é o que o nosso Deus é. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de clemência. Nós vamos ver isso em outros textos. Ele é um Deus de piedade, de compaixão, de ternura, de amor intenso e de fidelidade. A palavra misericórdia, ela é achada pelo menos 250 vezes na Bíblia. Como as nossas traduções variam, as traduções hoje, como por exemplo, hoje tem uma tradução mais atualizada, a NVI, nova versão atualizada, ela traz vários outros termos, mas vem para trazer uma compreensão maior. Mas eu particularmente não gosto muito da NVI, da tradução atualizada. Tem uma tradução comparada com a que nós estamos acostumados, é quase que uma gíria. Ela traz as palavras muito modernas, muito novas, nada contra,
mas eu não aconselho, principalmente para novo convertido. Não aconselho. Mas é encontrado pelo menos 250 vezes na Bíblia Sagrada. Só no Salmo 136, a tradução que traz a palavra misericórdia, ela é encontrada pelo menos 26 vezes na expressão porque a sua misericórdia dura para sempre. Só no Salmo 136 são pelo menos 26 vezes a palavra misericórdia, para mostrar quão grande é a misericórdia do Senhor, e para mostrar para nós que sem a misericórdia do Senhor nós não estaríamos aqui. Sim, pastor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E há um texto que diz: farei misericórdia aos que eu fizer misericórdia. Ou seja, Deus usa para conosco daquilo que Ele espera que nós usemos em nossa vida, para com as pessoas. Esse termo misericórdia, ele é muito profundo, irmãos. Talvez nós não consigamos expressar hoje aqui para os irmãos o quanto é importante essa expressão. A misericórdia, ela é comparada com a graça, e há um texto, um versículo, que ela anda junta, paralela com a graça. Se der tempo nós vamos citar sobre isso aqui. A graça, nós sabemos que é o favor imerecido, aquilo que nós recebemos de Deus sem merecimento, ou seja, não tem o que nós possamos fazer para que possamos receber a graça de Deus, ou o favor de Deus. E Paulo chega a dizer em Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos por essa graça, ou seja, por esse favor imerecido da parte de Deus para conosco. É aquilo que nós recebemos de Deus sem merecimento. A misericórdia é aquilo que nós deveríamos receber de Deus, mas não recebemos. Como assim? A misericórdia seria aquela correção de Deus. Dado as nossas falhas, aos nossos erros, nós deveríamos receber um castigo, uma punição, uma correção do Senhor. Só que, como as misericórdias do Senhor não têm fim, nós estamos aqui, perdoados, transformados, lavados e remidos pelo sangue de quem? Do próprio Filho de Deus. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é extraordinário, não tem explicação. A gente tenta explicar isso para uma pessoa que não conhece a Deus, isso não entra no coração da pessoa. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela não tem comparação, não tem nada que a gente possa comparar. Por mais que a gente diga, olha, a misericórdia de Deus é comparado àquela correção que o pai vai dar no filho, que o pai pega o cinto na hora de bater no filho, o filho olha chorando e clama a ele, prometendo que não mais vai fazer aquilo. O pai então, compassivo, desce a mão então e fala, olha, vou te dar uma outra chance. Mesmo assim, às vezes a pessoa não consegue compreender, porque por mais que nós ilustremos isso, a misericórdia de Deus, ela é incomparável com isso, não tem comparação. Davi viveu isso, Davi conhecia a misericórdia de Deus. Tem um texto de 2 Samuel, capítulo de número 24, capítulo de número 24, os irmãos conhecem muito bem. 2 Samuel, capítulo de número 24, nos mostra um momento onde Davi mostra que ele conhecia a misericórdia do Senhor. Ele conhecia, ele sabia do que se tratava. Davi levanta o censo de Israel contra a vontade do Senhor, para saber quantas pessoas tinham.
Deus não concordou com aquilo, considerou aquilo um erro, uma falha da parte de Davi, um pecado. Aí o profeta chega a Davi, é enviado por Deus, e propõe para ele, Mandilma, 3 coisas. E o texto diz a partir do versículo de número 11, 2 Samuel capítulo 24, versículo de número 11, diz assim: levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que a execute contra ti. Aí vem as 3 propostas, as 3 coisas, e diz o versículo 13: assim veio Gade a Davi e lhe disse: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Seria uma. Ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam? A terceira coisa. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. E agora, que resposta dá diante de uma situação como essa? Sabe qual foi a resposta do homem que conhecia a Deus, irmãos? Sabia o tamanho da misericórdia do Senhor? Olha a expressão que Davi diz no versículo 14, e isso é o que mais me chama a atenção. Isso mostra intimidade com Deus, intimidade. Davi talvez foi o homem mais completo, irmãos, que já existiu na face da terra, tanto que ele pecou como qualquer outro homem peca, falhou como qualquer um de nós falhamos. Era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas não foi isento de perseguição, de luta, de enfermidade, de tribulação, de sofrimento dentro da sua própria casa. Não foi isento de pecar. Tudo isso ele participou. Eu estou lendo um livro, um pequeno livro, que diz, o título é Perfil de 3 Reis, e um deles é Davi. É lindo, irmãos, é lindo. É um homem completo, que conhecia a Deus, mesmo pecando, ele não deixou de conhecer quem era Deus. E ele diz aqui no versículo 14, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, e não caiamos nós nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Conhecia o Senhor. Davi sabia quem era Deus, tanto que ele sabia que no Salmo de número 51, que os irmãos conhecem muito bem, ele já inicia o Salmo clamando a Deus misericórdia, porque ali também ele havia pecado contra Deus, e um pecado considerado hoje por muitos como um pecado sem perdão. Sem perdão. Para muitas pessoas, o pecado que Davi cometeu com Batseba não teria perdão. Se Davi fosse hoje dessa igreja, ele não teria liberdade na igreja. Ele não poderia, André, tocar a sua harpa. Ele não poderia cantar louvores ao Senhor. Seria privado dessa liberdade. Não teria para os homens comunhão com Deus. Mas ele inicia o Salmo de número 51, clamando a Deus pela misericórdia do Senhor. Olha só o que diz o Salmo 51, irmãos. Ele inicia dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
tem misericórdia de mim. Alguns estudiosos dizem que esta oração, ou este salmo, Davi compôs no coração, na hora que Natã passa para ele aquela parábola do homem que tinha apenas uma cordeirinha, pastor Ronaldo, morava do lado de outro que era rico, abastado, dono de uma grande terra, de muitas ovelhas, mas que esse homem, quando recebeu uma visita de um amigo, de um viajante, ao invés de pegar das suas ovelhas, ele passa ao terreno do seu vizinho e pega a única cordeira que aquele vizinho tinha, que era uma cordeira que foi criada com os seus filhos, comia na mesa e dormia no seu colo ou no seu regaço, segundo algumas escrituras, algumas traduções. Uma alusão à esposa de Urias. Davi se enche de ira e diz: digno de morte é tal homem. Quando ele diz assim, o profeta talvez nem mudou a cara e disse: olha, tu és este homem. Porque Davi conhecia e disse: olha, que ele pague 4 vezes o que ele fez. Era a lei que mandava fazer isso. Devia pagar 4 vezes. É a mesma coisa que Zaqueu disse lá, quando Jesus chegou debaixo da figueira brava e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, eu vejo muitas pessoas pregando, falando que Zaqueu era ladrão, que Zaqueu era isso, Zaqueu era aquilo. Zaqueu não era isso. A questão que as pessoas diziam que Zaqueu era. Eram as pessoas que diziam. Da mesma forma que diziam de Levi ou de Mateus. Sabe por quê? Porque Mateus era um judeu que agora era cobrador de impostos. Para os judeus, cobradores de impostos eram ladrões, mas eram simplesmente funcionários do governo romano. Era obrigação dele cobrar os impostos. Aí alguns, e eu vi isso também em desenho animado, mostra Zaqueu, aquele homem que chega nas pessoas que estão vendendo com a sua banquinha ali, e chega e bate na pessoa e toma. Não existia isso. Muito pelo contrário. Talvez Zaqueu fosse mais crente do que muitos crentes que frequentavam a igreja naquela época. Tanto que ele tinha desejo de ver a Jesus a ponto de subir numa figueira brava, que conta que era cheia de espinhos. E aí ele sobe, não importando com os espinhos. Eu lembro de um pastor dizendo que para subir foi fácil, mas talvez para descer, quando Jesus disse: desce depressa. Imagina descer de um pé de laranja cheio de espinho, depressa. Aí Zaqueu desce, aí Jesus chega e diz: ó, hoje chegou salvação a essa casa. Aí o que ele diz para Jesus? Ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se, não quer dizer que ele defraudou alguém. Ele estava dizendo: olha, se eu defraudei alguém, entre outras palavras, eu quero que alguém me diz aqui, porque eu vou pagar 4 vezes. Vou pagar, vou restituir quadruplicado. Aí Jesus viu que ali estava uma pessoa que era temente a Deus. E talvez atrás de Jesus, há muitos dias seguido por muitas pessoas que ainda não tinham convertido a Jesus. Não tinham convertido pelas suas palavras. E Davi, quando ele recebe aquela palavra, ele então diz: olha, que esse homem pague 4 vezes. Aí ele ouve então a palavra: olha, esse homem é você. Aí na hora, bate o arrependimento. Então ele diz: olha, pequei contra o Senhor. E aí eu imagino que na hora já veio essas palavras, o Salmo 51, porque foi de imediato. A Bíblia diz que Natã vira e diz assim: olha, mas Deus
perdoou o teu pecado. Como Deus perdoou o seu pecado? Do nada. Deus vai dizer que ele pecou e já diz que perdoou? Não, porque houve um arrependimento. Porque a Bíblia diz que aquele que arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Com certeza bateu arrependimento em Davi, e ele confessou: pequei contra o Senhor. Aí Natan já diz: mas Deus perdoou o teu pecado. Talvez tem pessoas que ainda se sentem acusado por alguma coisa, mas se houve arrependimento, irmãos, e arrependimento do grego é mudança de atitude. Se houve arrependimento e houve a confissão, não temos motivo de nos torturarmos mais. O diabo não tem direito de nos condenar mais. Por quê? Porque alcançamos a misericórdia do Senhor. E Davi clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele sentia como se tivesse perdido o mais precioso, a parte do Senhor que estava nele, que era o Espírito Santo. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que sem o Espírito Santo ele não seria nada, irmãos. Que seria nós sem o Espírito Santo? Que seria nós? E então ele sente, clama ao Senhor pela sua misericórdia. Oséias capítulo de número 6 e o versículo de número 6. Oséias, são livros que a gente quase não lê, né, irmã Júlia? Quase não cita, e são livros menores também, difícil até de achar. Oséias capítulo 6 e o versículo de número 6 nos diz assim: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isso é o que o Senhor quer de nós, é o que o Senhor espera de nós. É Ele quem está dizendo, não é outro. Por isso, o versículo 5: por isso os despedacei com meus profetas, com as palavras da minha boca os matei, e os meus juízes saíram como o relâmpago sobre vós. Aí ele diz no versículo 6: pois eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Porque com o conhecimento de Deus se conhece a misericórdia do Senhor, e se conhece o tamanho da misericórdia do Senhor. Conhecendo o Deus que nós conhecemos, nós vamos conhecer que as misericórdias do Senhor não têm fim. É por isso que o Senhor espera de nós: pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Tem pessoas que sacrificam demais, mas não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem piedade, não tem clemência, não tem conhecimento de Deus. Eu disse isso ontem para alguém, irmãos, ainda falando de um determinado grupo religioso, que dizem nas suas mensagens que só eles são salvos. Isso mostra o tamanho do desconhecimento de Deus, porque nós não temos como limitar a misericórdia do Senhor, não tem como restringir a salvação que só o Senhor pode dar. Não tem como eu dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. É por isso que alguns pregadores dizem que
Vai haver muita surpresa no céu. Vai, Lucas. Vai haver muita surpresa no céu. Muita surpresa. Porque para muitas pessoas, ele já está com o pé dentro do céu. Mas se chegar lá, ele vai chegar lá e vai ver muitas pessoas que ele achava que não ia. Vai estar lá. Vai estar lá e ele vai ver as pessoas lá. Não tem como eu dizer que a mulher adúltera não vai para o céu. Se o próprio Jesus diz, quem não tem pecado, atira nela a primeira pedra. Alguém atirou pedra nela, Emaneusa? Ninguém atirou. Agora, como que eu vou dizer que uma pessoa que pecou de adultério não vai entrar lá? Será que é eu que tenho a chave do céu para abrir e dizer, você entra ou você não entra? Você entra, não, você não entra. Não pode ser assim, irmãos. As misericórdias são do Senhor. E elas, segundo a Bíblia, não tem fim. Não tem fim. É o Senhor quem diz. Olha só o que diz Mateus, capítulo de número 23, e o versículo 23. Mateus, capítulo 23, e o versículo também 23. Diz-nos assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais. O que é negligenciar, irmão? É o mesmo que rejeitar, desprezar, negar. Mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça e a misericórdia. A justiça, a misericórdia e a fé. Aí o conselho do Senhor: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui já rechaça pelo menos 2 pontos. Uma é a questão do dízimo, que não é o nosso assunto hoje, mas ele já está trazendo em pauta o que os fariseus se orgulhavam em fazer, que era dar o dízimo. Dava de tudo, como é a lei, como manda fazer a palavra de Deus. Dava de tudo, do cominho, do endro, de tudo. Só que negligenciava a fé, a misericórdia. Aí Jesus diz, deveis cumprir tanto uma coisa como a outra. E eles negligenciavam. Vivia uma vida de aparente santidade, mas negligenciavam um dos pilares da lei. Dos pilares que era o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Aqui em Deuteronômio capítulo de número 4, o versículo de número 31, são alguns versículos que eu quero ler com os irmãos, onde fala sobre essa imensa misericórdia do Senhor. Alguém achar para mim aí Deuteronômio 4 e 31? Eu vou ler aqui Êxodo 34, os versículos 5 e o versículo 6. Deuteronômio 34, aliás, 4 e 31. Alguém achou? Isso.
aí mostra o quanto o Senhor é misericordioso, e Ele não esquece do que Ele promete. Aqui em Êxodo capítulo 34, versículos 5 e 6, diz assim: o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Isso mesmo? Êxodo 34, 5 e 6. Tá. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: o Senhor, 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 Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade. Aqui Moisés clama a misericórdia do Senhor. Em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, também é um versículo bastante conhecido, muito citado em muitas mensagens. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e na tua ira, os irmãos lembram, Abacuque 3:2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. O Senhor ira. Só que a misericórdia do Senhor cobre a sua própria ira. Tem um texto, irmãos, deixe-me ver aqui, vamos ler aqui alguns outros textos para a gente ver. Tem um texto que deixa bem claro o quanto que Israel falhava, Deus perdoava, porque eles clamavam ao Senhor pela misericórdia, Deus perdoava, depois eles voltavam a pecar de novo, e tornava a clamar, e Deus tornava a usar de misericórdia. O povo de Israel, na travessia do deserto, irmãos, fez muito isso. Durante a história de Israel, o Antigo Testamento mostra muito, o povo desviava fácil dos caminhos do Senhor, desviava. Só que quando Deus julgava o povo, mandava uma nação para oprimir o povo, que eles ficavam cativos, eles começavam a clamar a misericórdia. O Senhor levantava alguém e ajudava o povo, usava de misericórdia, livrava daquela opressão que o povo estava vivendo. Mas eles se deixavam levar facilmente. Não sei por que isso. Pastor Flaviano, ele disse isso uma vez aqui na escola dominical, nunca esqueci disso. Ele disse que ele trabalhou no Irã, quem conhece ele há mais tempo sabe disso. Ele trabalhou no Irã na reconstrução no Iraque, na reconstrução do Iraque. E lá tinha alguns judeus, trabalhavam também. E ele conta que teve um momento lá que ele percebeu que parece que eles não têm como podemos dizer assim, uma vontade própria. Sabe como que é, Jean? Às vezes a pessoa não tem uma opinião própria. Tem pessoas que ele é assim. Ele não tem opinião própria, ele é conduzido, ele é dirigido pelas pessoas. Ele não tem criatividade, ele não cresce, ele não desenvolve, porque ele é sempre conduzido, dirigido por alguém. E ele parece que, ele conta, nessa época, contou aqui, que a impressão que dá do povo de Israel é que eles são conduzidos pelas pessoas. E tinha um judeu que dirigia um caminhão, e eles estavam no caminhão, indo para uma área lá, e eles iam passar por uma região, e tinha um atoleiro. Qualquer pessoa que não soubesse, ia tentar passar e atolar. Só que esse judeu, irmão Arioso, sabia que não dava para passar. Ele para antes e vira para o encarregado e pergunta, na língua dele, se poderia tentar passar. O encarregado não entendeu, deu sinal, não, pode ir.
Ele entendeu que era para ir, mas sabia que atolava. Arriscou passar, mas atolou até o semi-eixo. Aí ele pensou assim, ele não tem vontade própria. Ele poderia ter entendido, olha, isso aqui não vai dar certo, eu vou caçar um outro recurso. A história de Israel, irmãos, tem momento que parece que o povo é dessa forma. É conduzido, é dirigido pelas pessoas, por outras pessoas. E Israel parece que era dirigido, sofria influência das nações vizinhas, do povo que ficou no meio deles. E quando Deus manda o povo chegar na terra prometida, matar todo mundo, limpar a terra, purificar a terra, deixa bem claro, olha, não é como se quisesse dizer assim, olha, não permita que o povo da terra fique no vosso meio, porque senão eles serão espinhos na vossa carne e vos induzirão a servir outros deuses. Quem tem vontade própria não faria isso. Quem conhece ao Senhor, irmã Venina, não desfalece da sua fé com facilidade, não abre mão da sua salvação com facilidade, irmã Romilda. Quem tem convicção de salvação sabe que a salvação é só no Senhor nosso Deus. Deus tem misericórdia? Tem. A salvação é só nele. Mas nós entendemos que não podemos desfalecer da nossa convicção. Alguns textos aqui para que a gente possa dar continuidade. Números, capítulo de número 6, versículo de número 25. Números, capítulo 6, versículo 25. São textos conhecidos dos irmãos, mas que está dentro desse contexto que nós estamos abordando nessa oportunidade. Números capítulo 6, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui é a bênção sacerdotal, irmãos. Aqui é aquela bênção final que às vezes não, que é costume a gente ministrar, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É aquela bênção que despede o povo para casa. Essa é a bênção sacerdotal que despedia o povo para casa após aquele momento de adoração. E olha o que diz o versículo: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Está inserido na bênção. Ou seja, se você precisar um dia, que Deus tenha misericórdia de você. Aí inclui aquilo que João fala lá no capítulo 2, o versículo 2 da sua primeira carta. 1 João 2 e 1 melhor. Ele diz: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. É como se ele quisesse dizer: olha, eu estou escrevendo, orientando, ensinando, instruindo vocês, para vocês não pecarem. Mas se porventura alguém for pego pelo laço do inimigo, né, o laço do passarinheiro, que o Senhor tenha misericórdia de você, porque Ele é o nosso advogado, e Ele julgue a sua causa, e te tenha como justo, perdoando o seu pecado. É basicamente isso, irmãos. Basicamente isso. Se você precisar, que o Senhor tenha misericórdia de você. Se não precisar, melhor ainda, estamos perdoados, mas numa fraqueza eminente, que o Senhor use de misericórdia. Números capítulo 14, versículo 18, já está no mesmo livro aqui, 14, 18, diz assim: o Senhor é longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que
E a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O versículo 19: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Algumas palavras são trocadas, mas é o termo misericórdia. É basicamente a mesma coisa, o mesmo sentido. Salmo de número 32 e o versículo de número 10, nosso tempo já está avançado, nós vamos apenas ler aqui alguns rápidos versículos. Salmo de número 32, versículo de número 10. Isso. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, os cercarão. As misericórdias do Senhor cercarão o que confia no Senhor. Salmo de número 33, o versículo 18, diz-nos assim: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, ou na sua misericórdia. É basicamente a mesma coisa. Então o texto já está dizendo: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, ela é comparada com a segunda oportunidade. E com Davi foi assim. Os textos que nós falamos de Davi, nós vemos que Deus usou com Davi de uma outra oportunidade. É como se desse a ele uma outra oportunidade. Nós já citei para os irmãos, é um testemunho que eu gosto muito, gosto de repassar, do moço que estava num cassino, e no cassino ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu tudo. Aí ele foi para o hotel que ele estava, na cidade que ele estava, e como ele viu que já havia perdido tudo, não tinha mais nada, só restava tirar a vida. Ele então pega a arma, põe na cabeça, só que na hora de disparar, toca na porta do quarto. Quando ele abre, era o serviço de quarto. Ele havia pedido algo e nem se lembrava. E o rapaz que chegou para fazer o serviço de quarto era crente. E ele sai com a arma na cabeça ainda. Quando o jovem viu aquilo, assustou e disse: moço, não faça isso. Não tire a sua vida. Você é precioso demais para Deus. Deus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida. E começou a trabalhar com ele, pregar para ele. Ele baixou o revólver, falou de Jesus para ele, falou da misericórdia do Senhor para ele, e deixou para ele, com ele, um Novo Testamento, e disse: olha, leia esse livro, ele vai mudar a sua vida. Aquele homem saiu do quarto, deixou aquele moço e nunca mais se viram. Passou o tempo, havia 2 pastores de igreja, meu irmão, que tinham o costume de um indicar o pregador para o outro. Vinha pregar aqui na igreja, aí ele já indicava para o seu amigo que era pastor da outra igreja: olha, tem um rapaz aqui que pregou aqui, é bênção de Deus, recebe ele aí. E já endereçava aquele pregador para aquele companheiro. E isso esse pastor fez com o seu amigo. Recebeu um jovem na igreja, um jovem abençoado, pregou, e ele indicou o seu amigo. Quando aquele jovem vai pregar na igreja do amigo daquele pastor,
o pastor olha para ele e começa a dizer assim: eu conheço esse jovem, conheço esse rapaz, mas não consigo lembrar de onde. E o rapaz, irmão Sidinaldo, olhava para o pastor e dizia assim: eu conheço esse pastor, mas não consigo lembrar de onde. E ficou o culto todo aquela coisa, os dois tentando lembrar de onde que conheceu o outro, e ninguém falava nada. Só que na hora de passar o microfone para o jovem pregar, veio na mente do pastor da onde ele conhecia o jovem. Só que quando o jovem toma o microfone do pastor, ele lembra da onde ele conhecia o pastor. E diz para o pastor: o senhor é aquele homem que estava lá no quarto do hotel, que ia dar um tiro na cabeça na hora que eu cheguei. Aí o pastor disse: você é o jovem que me deu o Novo Testamento e falou de Jesus para mim. Olha o que Deus fez na minha vida. Deus usou de misericórdia para comigo. Deus me salvou, perdoou os meus pecados. Deus me purificou e me confiou uma igreja para pastorear. Sabe o que é isso, irmãos? As misericórdias do Senhor que não tem fim. As misericórdias do Senhor são para nós a segunda oportunidade que Deus nos dá. Nós estamos aqui, você que está me assistindo agora, você é fruto das misericórdias do Senhor. Você é alvo das infinitas misericórdias do Senhor. Talvez você pense que não tem jeito para a sua vida, mas Jesus ainda tem a segunda oportunidade. O Senhor ainda tem uma segunda chance para você. Não há perdão que Ele não possa dar, porque o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Para encerrar, irmãos, e orar com os irmãos, eu quero ler 2 versículos apenas. Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4, versículo 16, e Judas, versículo 29. Hebreus capítulo 4, versículo 16, e Judas, versículo 21, melhor. Judas, versículo 21, nos diz assim: conservai-vos ao amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. A base da vida eterna é a misericórdia do Senhor, e é por ela que nós estamos aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você só está aqui porque a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. O versículo diz: conservai-vos ao amor de Deus, esperando as misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Hebreus capítulo 4, para encerrar, versículo 16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Qual o momento oportuno? Aquele momento que você precisar da misericórdia do Senhor. Ah, mas eu estou forte, estou guardado, mas há momento que você não está tão forte. Eu disse isso aqui ontem na oração que nós tivemos. Alguns desfaleceram da fé. Há pessoas, eu convivo com pessoas, crentes, que nessa pandemia a sua igreja ainda não abriu, irmã Vitalina. Diz que não vai abrir enquanto não encerrar a pandemia. E essa pessoa já está bebendo, já está fumando,
sabe-se Deus o que está fazendo, desfaleceu da fé em Cristo Jesus, porque simplesmente não está indo a uma igreja. Às vezes você pensa que isso não te afetou, mas afetou muitas pessoas. Muitas pessoas não estão mais em comunhão com Deus. Muitos não estão mais orando, não estão mais tendo intimidade com Deus. E esta é a hora que nós precisamos das misericórdias do Senhor. Porque sem as misericórdias do Senhor, irmã Dilma, não há pastor, não há ninguém que aguente. Porque o diabo, ele não olha quem é pastor, quem é diácono, quem é presbítero, não olha nada. Se tiver brecha, ele entra e ele destrói. Mas sabe por que ele ainda não fez isso conosco? Porque as misericórdias do Senhor, ela tem nos cercado. O Senhor tem nos cercado, e somos para Deus como jardim fechado, fechado porque estamos cercados pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Aleluias, aleluias. Antes de vir para cá, irmãos, eu disse para minha esposa que está trabalhando hoje, eu disse para ela, tem dias que nós estamos vazios, eu não sei ainda o que dizer para a igreja. E quando isso acontece, aí vem então a nossa oração, sabe qual é? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da sua igreja. A sua igreja precisa de um alimento, precisa de comida. Eu preciso de comida. Tem misericórdia. E o Senhor sabe direcionar, conduzir as coisas. E o texto diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, favor imerecido, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Talvez tenha alguém me ouvindo, me assistindo, que diz: este é o meu momento oportuno, estou precisando da misericórdia do Senhor. Então chegue diante do Senhor, achegue diante do trono de Deus, clamando a Deus misericórdia, clamando a Deus pela sua graça, porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, aonde abundou a falha, a iniquidade, superabundou a graça de Deus. Aonde há pecado, aonde há mais pecado ainda, há mais graça de Deus. E esta graça, ela pode te alcançar hoje. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. E se você está me assistindo nesta hora, ore comigo, ore conosco, porque o Senhor quer te alcançar pela sua graça, e você já está cercado pela misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ore comigo. Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos Teus filhos aqui conosco, daqueles que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Nós rogamos ao Senhor encarecidamente que venha alcançar a cada um dos Teus filhos com a Tua graça e com a Tua infinita misericórdia. Senhor, reconhecemos que somos carentes, somos dependentes da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua piedade, da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, abençoe a cada vida, Senhor, a cada um dos Teus filhos, cada lar, cada família. Socorre ao Teu servo, socorre a cada um, Senhor. Alcance-o com a Tua misericórdia. Perdoa-lhe, Senhor, as falhas, perdoa as suas ofensas, perdoa os seus pecados. Mostra a ele, Senhor,
Senhor, que aonde há o pecado, a tua graça está lá, Senhor, a tua graça está lá para purificar, para regenerar, para transformar, em nome do Senhor Jesus. Realiza milagre nesta vida, é o que eu te peço, Senhor, e eu creio no teu poder, creio no teu amor, creio na tua misericórdia. Por isso, Senhor, desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Graças a Deus, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco aqui hoje na igreja, aos que estão nos acompanhando por essa filmagem. Hoje está sendo gravado, não está sendo transmitido ao vivo, e vai para o canal da igreja. Os irmãos que têm acesso possam se inscrever, inclusive, para que possa fortalecer o canal e possa ir mais longe, e com certeza será bênção para muitas outras vidas. E domingo nós teremos os nossos cultos, de manhã às 8h30, às 10 horas, e à noite às 19 horas, às 20h30. Esse grupo que está aqui hoje congrega no domingo de manhã, isso, Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas congrega no domingo de manhã. Então nós estaremos aqui para adorar